Funcionária ganha flores do chefe no aniversário. Mas pedido chocante muda tudo. Ana sempre se destacou por sua dedicação no trabalho. Todos na empresa sabiam que, se precisassem de algo feito com perfeição, era ela quem deveria cuidar. Mas nada preparou para o que aconteceu naquele dia. Entrando no escritório, sentiu um frio na barriga ao ver um buquê de flores vibrantes em sua mesa, junto a um cartão que dizia "Feliz aniversário" com a assinatura de Ricardo, seu chefe. O homem que sempre fora rígido, que nunca partilhava um sorriso, agora surpreendia com um gesto tão humano. As flores tinham um aroma doce, quase enjoativo, e suas cores brilhantes pareciam fora de lugar naquele ambiente cinza. No entanto, a euforia foi breve. Durante a festa de aniversário, em uma sala decorada com palões e uma mesa coberta de docinhos, Ricardo pediu um momento a sós com Ana. Aquela expressão no rosto dele, uma mistura de ansiedade e determinação, acendeu um alerta dentro dela. "Ana, preciso da sua ajuda", ele disse com a voz tremendo levemente. As palavras ameaçavam sair como um sussurro, mas o conteúdo do pedido era um grito. Ele queria que ela se tornasse sua aliada em um esquema para encobrir fraudes financeiras na empresa. Um nó se formou na garganta de Ana. O chão parecia se abrir sob seus pés. A festa ao redor virou um borrão e o som das risadas se misturou a um silêncio ensurdecedor. O que estava acontecendo? Seu coração pulsava com força, enquanto lembranças de sua família, de sua infância e do esforço dela para construir uma vida melhor a atormentavam. Ricardo, aquele homem sério e calculista, revelava agora um lado obscuro que ela nunca imaginou. Mas por que ele escolheu a ela? O que ele sabia sobre seu passado? Ela mal teve tempo para pensar. Ele era muito mais que o chefe. As conversas que tiveram, os conselhos que deu, as noites em que ele parecia um amigo. Tudo isso agora parecia uma armadilha cuidadosamente elaborada. O peso do pedido a esmagava. Ela poderia simplesmente dizer não, mas e se isso colocasse em risco o seu trabalho? E se isso a afastasse de um mundo que ela finalmente começava a se sentir parte? Os olhares curiosos dos colegas de trabalho a seguiam. Murmúrios aumentavam. E a tensão na sala era palpável. O que iam pensar dela? Um gesto de traição ou uma escolha de coragem? Ricardo se aproximou, a expressão insistente. Era como se a sala inteira tivesse sumido e eles fossem os únicos dois no universo. "Ana, confie em mim. Temos que agir rápido e só você pode me ajudar." Ele insistia. Ela sentiu o pânico tomar conta. A linha entre amizade e traição se tornando cada vez mais nebulosa. E assim, o dia que começou com flores se transformou em um pesadelo. Ana precisava de tempo para pensar, para decidir, proteger seu emprego e a conexão com Ricardo, ou fazer a coisa certa, mesmo que isso pudesse custar tudo. Cada segundo parecia uma eternidade, e a dúvida a consumia. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentia seu coração disparar. Um misto de pânico e confusão. As flores que antes pareciam um gesto gentil, agora eram apenas um símbolo de um jogo obscuro em que ela se encontrava sem querer. O olhar de Ricardo, tão insistente, tão desesperado, a prendia. Cada segundo parecia uma eternidade, e as palavras não saíam de sua boca. Eu não sei, Ricardo. Isso não é certo. Ela balbuciou, tentando encontrar uma saída. O espaço ao redor deles parecia se fechar. O barulho da festa ao fundo desapareceu, restando apenas o eco da própria respiração acelerada de Ana. Você precisa entender. Ricardo começou, mas foi interrompido pelo som de um grito ouvido do outro lado da sala. Um dos colegas, Marcos, correndo apressado, com uma expressão de terror. Pessoal, o Fernando passou mal. Ele caiu. O clima mudou imediatamente. Todos se viraram. Os risos se transformaram em preocupação. O que era um momento de tensão, agora era ofuscado por uma crise. Ana sentiu uma onda de alívio misturada com algo mais obscuro. O momento da revelação de Ricardo havia sido interrompido, mas o que ele disse ainda pairava em sua mente. O que seria da empresa sem Fernando? E o que aconteceria com ela se Ricardo não parasse? Enquanto os colegas se aglomeravam ao redor de Fernando, que estava no chão com a pele pálida, Ana e Ricardo se afastaram da multidão. O desespero preenchia o ar. Ana se sentia sufocada, tanto pela situação quanto pela pressão que Ricardo exercia. Ele a puxou para um canto mais isolado, longe da comoção. Nós temos que fazer isso agora, antes que tudo venha à tona, insistiu ele, a voz baixa, mas firme. Nós! Você quer que eu me envolva em algo ilegal? E por quê? Porque você me deu flores? O calor da raiva a aquecia, mas a incerteza ainda a mantinha presa. Porque você é a única em quem eu confio. Os outros não veem o que eu vejo. E se eu cair, você também vai. Eles vão encontrar um jeito de te arrastar junto. Ele parecia quase humano, mais vulnerável do que nunca. Mas então, um pensamento cruzou a mente de Ana. O que se ele estivesse manipulando tudo isso, segurando sua confiança como uma arma? O tumulto em torno deles aumentava. Fernando está sendo levado para o hospital. Alguém gritou. O pânico se alastrava. E então, inesperadamente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem alto e grosso entrou. Sua presença dominava o espaço. Todos se silenciaram. Era o segurança da empresa, que olhou para Ana e Ricardo com um ar de suspeita. Aqui é onde tudo acontece, não é? Disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. Escute, Ana. Você precisa saber. Quê? A frase foi cortada por um barulho ensurdecedor. O vidro da janela do escritório explodiu e uma fumaça densa invadiu o ambiente, causando gritos e caos. Ana sentiu um frio na espinha. O homem foi arremessado para o lado e o gás estava se espalhando. A festa transformou-se em um verdadeiro pesadelo. Diante da destruição, Ana teve um vislumbre de algo perigoso e muito maior. Poder, corrupção. O mundo em que estava se desfazia em frente a seus olhos. Ricardo puxou-a para perto, mas havia algo em seu olhar que a fazia hesitar. Eu sabia que isso podia acontecer.
Foi por isso que a fumaça encobriu tudo. Os gritos de pânico ecoavam pela sala, enquanto Ana tossia, tentando pensar. E no meio da confusão, ela percebeu o que Ricardo realmente queria dela? Era sobre dinheiro ou algo mais sombrio? O que Fernando tinha a ver com isso? Agora ela estava no olho do furacão, e cada escolha que fazia poderia mudar seu destino para sempre. Ela olhou para Ricardo buscando uma resposta, mas, em vez de conforto, viu um estranho. Um conselheiro ou um manipulador? O tempo estava se esgotando, e cada segundo contava. Gotas de suor escorriam pela sua testa. Ricardo, o que você realmente sabe? O que ele estava escondendo? Os olhos dele se estreitaram. Eu apenas só sei que você precisa decidir. E rápido! Pode ser tarde demais. Ana olhou para Ricardo. O pânico coçando em suas veias. A fumaça se espremia entre eles. A pressão aumentando a cada segundo. Ricardo, o que você realmente sabe? As palavras escapavam de sua boca. Uma mistura de medo e desespero. Eu apenas só sei que você precisa decidir e rápido. Pode ser tarde demais. Ele não parecia mais o chefe rígido de antes. Sua vulnerabilidade agora era um peso a mais sobre os ombros de Ana. O caos ao redor se intensificava. O grito angustiado de alguém reverberava no fundo. Mais pessoas se aglomeravam. E a sensação de urgência tornava tudo ainda mais insuportável. E então, o inesperado aconteceu. Alguém surgiu no meio da confusão. Uma mulher com um olhar decidido e uma postura desafiante. Era a nova estagiária, Clara, que até então tinha passado despercebida. Mas agora ela interrompeu a química pesada entre Ana e Ricardo com uma frase que congelou todos. Eu sei o que vocês estão tramando. A sala parou. O murmúrio dos colegas foi engolido por um silêncio constrangedor. Clara, não é o que parece. Ricardo começou, mas a jovem não o deixou terminar. Eu vi tudo! Os documentos falsificados, as transferências de dinheiro. Você pensou que eu não perceberia. As palavras dela eram explosivas. Cada sílaba cravava uma faca no coração de Ana. Clara tinha provas e parecia pronta para usar. O medo de Ana se transformou em choque. Por que Clara estava fazendo isso? O olhar dela era de determinação, mas também de medo. Ela poderia acabar com Ricardo, mas a que custo? Você tá louca, Clara? Isso vai te arruinar. Ricardo disparou, sua expressão mudando de calculista para aterrorizada. O ambiente estava pegando fogo. Ana se sentia como uma espectadora em meio a uma tragédia grega, presa entre dois mundos em colapso. E você acha que vai sair impune? Não vai. O Fernando, ele sabe. E se eu for demitida, eu vou falar, Clara ameaçou. Os olhos brilhando de raiva. Ricardo estava encolhido. A imagem do homem forte e poderoso que era, desmoronando diante dela. Ana tremia, sua mente girando. Se Clara falasse, tudo viraria um pesadelo. Mas e se a estagiária estivesse certa? O que realmente estava acontecendo? A fumaça se espalhava como um véu que encobria a verdade. Ana olhou para o chão, tentando encontrar um caminho. Era um campo minado ao seu redor. Cada passo podia ser o último. Clara, não! Não faça isso! A voz de Ana saiu quase como um sussurro. Mas a jovem apenas sorriu. Você realmente acha que eu vou ficar em silêncio?
Eu não sou como você, Ana. Você se deixou enganar. Ele não é seu amigo. Nunca foi. As palavras de Clara eram como um soco no estômago. Ana sentiu a verdade despedaçar a confiança que ainda restava em Ricardo. Aquele gesto de flores, aquele sorriso, era tudo uma ilusão? Ricardo havia puxado para esse jogo sombrio. A fumaça parecia engolir não apenas o ambiente, mas também seus sonhos. Os gritos aumentavam conforme as pessoas tentavam escapar da sala, mas tudo parecia distante, como se estivessem em um túnel. Ana precisava decidir. Era hora de tomar partido. De que lado estava? Clara com sua coragem e determinação? Ou Ricardo, o chefe que agora se mostrava mais como um vilão? O tempo escasseava e a verdade obscura começava a se revelar. Eu vou falar! A verdade vai sair de uma forma ou de outra! Clara gritou. E naquele momento, o vidro da janela explodiu novamente, forçando Ana a olhar para fora. Um carro da polícia se aproximava e, com ele, a garantia de que a tempestade estava apenas começando. Aurora! E, ao mesmo tempo, uma nova camada de segredos pairava no ar. O que mais poderia acontecer? O que Ricardo realmente havia escondido? E quem era Clara de fato? Ana sentiu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E a escolha que faria poderia moldar o destino de todos ali. Ana estava presa em um turbilhão. O pânico ainda vibrava em seu ser, enquanto Clara a encarava determinada. Ela sentiu o chão tremer sob os pés. Não havia mais espaço para dúvidas. O jogo estava mudando a cada segundo. O carro da polícia se aproximava e o caos na sala se tornava frenético. Ricardo estava em choque. Sua expressão de confiança se desmanchado. O ambiente estava carregado de tensão. O vidro quebrado ainda estalava em ecos pela sala. E a fumaça densa tornava tudo mais irreal. Clara, você não pode fazer isso! Ricardo gritou. Mas não parecia mais forte. Ele estava cercado. Eu não tenho medo de você! Clara devolveu, e mesmo em meio ao tumulto, a coragem dela se destacava. Ana se sentiu como um peão em um jogo de xadrez, presa entre dois lados. A escolha estava em suas mãos, e o peso dela estava quase insuportável. Mas o que era bem pior era o que aconteceu em seguida. Um outro grito ecoou, mas não era de pânico. Era um grito de dor. Fernando. Ele estava sendo encaminhado na maca. Médicos tentando estabilizá-lo. Ao olhar mais de perto, Ana viu detalhes que a deixaram gelada. O rosto dele estava coberto de sangue e a tensão em seu corpo refletia algo muito mais sério. Algo se quebrou dentro dela. O que aconteceu com ele? Suas palavras saíram quase sem som. Clara virou-se com uma expressão de terror. Não, não pode ser, ela sussurrou. O foco da discussão mudara, e o que parecia um momento de confronto logo se transformou em algo muito mais sombrio. Todas as peças começaram a se unir. E era nesse exato momento que a verdadeira face de Ricardo começou a se revelar. Não se preocupe, não deixei rastros, ele balbuciou, e ao fazer isso, um pequeno objeto caiu de sua mão. Uma chave USB. Ela rolou até os pés de Ana. O que aquilo significava? Ana piscou, seu coração acelerando.
Ela se abaixou e pegou a chave. O metal frio parecia uma âncora de seus pesadelos. Você fez isso com ele? Ana perguntou, a voz trêmula. O choque em seu estômago crescia. Ricardo finalmente havia se exposto, e era horrível ver o que ele realmente era. Não foi assim que aconteceu, ele implorou. Mas Ana viu a mentira em seus olhos. O que ela achava que conhecia sobre o chefe agora era questionável. Ele não era o amigo que aparecia em sua mesa com flores. Ele tinha um lado sombrio, e ela estava cada vez mais próxima de descobrir. Clara, que a essa altura parecia mais uma heroína do que uma estagiária, olhava para Ana esperando que ela enxergasse a verdade. O pânico crescente de Fernando revelava o quanto tudo poderia se descontrolar. Ana olhou ao redor. As vozes do grupo começavam a se misturar em um zumbido de confusão. O mundo estava desmoronando e Ricardo era uma parte fundamental disso. Mas o verdadeiro impacto estava no que a chave USB poderia revelar. Por que você tem isso? Ana perguntou, seus dedos tremendo. Ricardo foi até ela rapidamente, mas Ana deu um passo atrás, sua mente correndo. O que você esconde? Não faça isso, Ana. Não! Você não sabe do que é. Capaz! A voz dele estava baixa, quase rouca. A adrenalina pulsava em suas veias. Clara observava a cena, com uma mistura de determinação e medo. O ladrar da polícia agora era mais intenso. A farsa estava desmoronando. E no meio de toda a confusão, um som. Não era um simples barulho de vozes. Era um grupo de homens se aproximando. Seus uniformes visíveis. Eles estavam prontos para entrar. E a sala estava prestes a ser invadida. Ana agarrou a chave USB com tanta força que sentiu seus dedos formigarem. Com um impulso de coragem, decidiu: eu vou descobrir a verdade. Antes que pudesse pensar melhor, Ana correu para a porta, determinada. Se a chave era a resposta para todos aqueles segredos, ela não podia deixar que caísse nas mãos erradas. Mas o que mais estava em jogo? O que aqueles homens fariam se descobrissem o que estava acontecendo? E o que de fato estava na chave USB? Cada movimento dela estava prestes a redefinir tudo. Ricardo a seguiu, mas na faixa de saída, um esmagador e súbito pare ecoou. A voz era firme e autoritária. O segurança, que parecia ter desaparecido no meio do tumulto, agora estava na porta. Ninguém sai até eu saber o que realmente está acontecendo aqui. E com isso, o jogo de segredos e mentiras estava prestes a se intensificar. Ana sentiu a pressão crescer novamente, como um aperto no peito. O que aconteceria agora? E o que mais poderia ser revelado? A única certeza que tinha era que a verdadeira batalha estava longe de acabar. E as peças estavam em movimento novamente. Alguma coisa, sem dúvida, estava prestes a explodir. Ana ficou paralisada. O segurança estava na porta, um bloqueio intransponível. O caos ao redor dela era ensurdecedor. O carro da polícia soava como um afiço. E entre os gritos e o som de passos apressados, tudo parecia um pesadelo que não tinha fim. Ninguém sai até eu saber o que realmente está acontecendo aqui. Sua voz era firme, mas Ana sentia o desespero crescendo. Ricardo tentou correr para a porta, mas o segurança se interpôs. Afastem-se! Ele gritou, com o rosto vermelho de raiva. Os colegas observavam, confusos e aterrorizados. As flores vibrantes na mesa de Ana pareciam tão distantes, um símbolo de alegrias que desmoronaram em questão de minutos. Você não pode me parar!
Ricardo rosnou, mas o segurança se manteve firme. A tensão era palpável e Ana sentia a pressão em seu peito. Tudo o que podemos fazer agora é esperar, disse ela, um tremor na voz, como se estivesse tentando soar mais forte do que realmente se sentia. Mas foi então que a situação começou a mudar novamente. O vidro da janela quebrado deixou entrar o cheiro pesado da fumaça, e os membros da equipe de emergência começaram a correr para dentro da sala. Temos que sair rapidamente! É uma emergência! Um dos paramédicos gritou, e mais gritos reverberaram. Naquele momento caótico, Clara, sem hesitar, estendeu a mão para Ana. Vamos! Precisamos descobrir a verdade! O olhar determinado da estagiária era um raio de luz em meio à escuridão. Ana, ainda confusa, olhou de Ricardo para Clara. Um dilema se formou. Ela podia confiar em Clara? Ou a jovem estava só tentando se salvar? Mas então, a chave USB em sua mão pareceu como um sagrado símbolo de coragem. Clara, você sabe o que está acontecendo aqui? Ana perguntou, a voz quase sumindo no tumulto. A estagiária balançou a cabeça. Não podemos deixar que eles descubram o que Ricardo está fazendo. E, em um instante de clareza, algo estourou, como uma chama em um barril de pólvora. O segurança se virou para Ricardo, e Ana sentiu seu coração parar. Se você está envolvido em algo ilegal, vai ser responsabilizado. A tensão explodiu, e nesse momento a porta se abriu novamente, revelando um homem familiar. Fernando, o colega que tinha desmaiado. Mas ele não estava sozinho. Você, o que está fazendo aqui? Ricardo gaguejou, e o olhar nos olhos de Fernando era uma mistura de furioso e horrorizado. Eu sei de tudo, Ricardo. Não pense que pode me silenciar. O que estava acontecendo? A revolução começou a se formar em torno deles. E entre o empurra-empurra e as luzes da emergência, Ana percebeu o que Ricardo tinha feito, o quanto ele estava envolvido. A chave USB não era apenas um dispositivo, era uma prova devastadora. E no meio do caos, Ricardo se virou e, com uma explosão de emoções, gritou: Você não pode fazer isso! Não sou o vilão! Vocês não entendem! Ana teve um estalo. As coisas não eram como pareciam. Fernando, o que você quer dizer? Ela queria respostas, desesperadamente. A fumaça ainda se espalhava. As pessoas estavam perdendo o controle. Você realmente acha que Ricardo é o único traiçoeiro aqui? Fernando gritou, a voz tremendo. Você não sabe de nada! A empresa, o que está em jogo aqui é muito maior do que fraudes financeiras. O que ele estava dizendo? Ana olhou para Clara confusa. Ricardo tinha sido o carrasco, mas agora Fernando parecia apontar para um escritório cheio de cobras. Meses de trabalho se transformaram em um emaranhado de mentiras. A cada palavra que saía da boca de Fernando, a verdade parecia ser um quebra-cabeças que estava prestes a ser montado. O que mais você está escondendo, Fernando? O que você realmente sabe? Ana sentiu o nó em sua garganta. Tudo tinha virado um jogo de gato e rato, com segredos perigosos valendo vidas. Eu não posso explicar aqui, mas você precisa ver isso, ele balbuciou. E enquanto se preparava para se mover, um novo eco alto cortou o ar. Os áudios de sirenes se misturavam ao pânico. Então, uma última reviravolta. Ricardo olhou para Ana com um desespero genuíno.
Se você me delatar, eles não só me derrubarão, vão derrubar você também. Foi tudo o que Ana precisou ouvir para perceber que a batalha estava longe de acabar. No horizonte do escândalo, uma nova complexidade surgia. Enquanto o segurança se aproximava, Ana tinha que decidir com quem realmente estava e quem eram os verdadeiros inimigos. A linha entre herói e vilão estava mais turva do que nunca. Ana ficou paralisada. O segurança estava na porta, uma barreira intransponível. O que torno dela era ensurdecedor. Com gritos ecoando e o carro da polícia se aproximando, tudo parecia um pesadelo sem fim. Ninguém sai até eu saber o que realmente está acontecendo aqui. Sua voz era firme, mas Ana sentia o desespero crescendo. Ricardo tentou se mover, mas o segurança o interceptou. Afastem-se, esse lugar está sendo evacuado. O clima estava carregado. Ana olhou ao redor e viu seus colegas com expressões de terror e confusão. As flores vibrantes na mesa pareciam tão distantes agora. Um símbolo de um momento que virou caos em um piscar de olhos. Você não pode me parar! Ricardo gritou, mas sua confiança estava se esvaindo. A pressão estava no ar e Ana precisava de um plano. Precisamos descobrir a verdade, disse Clara, puxando Ana pela mão, seu olhar determinado despertando um instinto de ação. Ana hesitou um momento, mas se lembrou da chave USB fria em sua mão. Era hora de agir. Clara, o que você sabe sobre isso? Ana perguntou, tentando entender a extensão da situação. Mas antes que a estagiária pudesse responder, um novo caos se instalou. Uma série de barulhos altos e repetitivos ecoaram pela sala como tiros. A porta da frente foi arrombada e alguns homens com uniformes de SWAT invadiram o local. O pânico estourou. Todos fiquem no chão! Um dos membros gritou, cercando a sala. Ana mal teve tempo de respirar. A situação estava fugindo do controle. Ela olhou para Clara, que teve o mesmo olhar de incredulidade, e em meio ao tumulto, o que ninguém esperava aconteceu. Fernando, o colega que tinha passado mal, estava ali, segurando uma arma. O rosto pálido, os olhos arregalados. Afaste-se dele! Ele gritou, apontando para Ricardo. Eu sei o que você fez. Ana sentiu seu coração parar. Como ele estava com uma arma? O que estava acontecendo? Fernando, não! O que você está fazendo? A voz dela tremia. Um nó se formou em sua garganta. Era uma cena surreal, a fumaça misturada com a tensão. Você não entende, Ana. Ele é o responsável por tudo. Fernando hesitou, como se estivesse lutando contra algo mais que apenas o medo. Os olhos dele estavam cheios de dor e raiva. O segurança começou a se aproximar devagar, mas Fernando disparou um tiro para o teto, causando pânico e confusão. Todos vocês estão envolvidos nisso! Ele gritou, e nesse momento, Ricardo mostrou uma fraqueza que Ana nunca esperou ver. Não, você não entende. Foi por necessidade. Isso não era pessoal. Ele estava perdendo o controle, e a verdade começou a emergir, como água subindo por uma fenda. Um quebra-cabeça se montando em meio ao caos. Ana olhou para Fernando, buscando alguma explicação. Você sabia? Você sabia o que estava acontecendo e me deixou aqui! Ela gritou, a raiva tomando conta.
O lado de Fernando, uma sombra de familiaridade, se tornava as linhas de um abandono que cortava. Eu não sabia como te proteger. Eu não podia. Ele respondeu, os olhos cheios de lágrimas de desespero. Ele sentiu a dor do desespero dele ressoar em sua própria realidade. Ricardo, que havia sido um pilar de respeito, agora estava tremendo, sendo encurralado pela verdade. Então, com um movimento rápido, Clara se aproximou. Fernando, você não precisa fazer isso. Podemos ajudá-lo. A determinação dela era palpável e parecia recriar o choque após um furacão. Então, em uma fração de segundo, um segundo tiro ecoou. Mas não foi de Fernando. Um agente de segurança, cada vez mais nervoso e sem saber o que fazer, havia disparado. O tiro atingiu Fernando no ombro e ele caiu, a arma escorregando de suas mãos. Ana gritou, seu coração disparando. As flores, o aniversário, tudo isso parecia tão irrelevante agora. O mundo havia virado de cabeça para baixo. Em questão de segundos, as linhas entre amizade e traição se desvaneceram em um desastre. Não, Fernando! Correu até ele, enquanto os gritos misturados ao caos ecoavam. O olhar de Clara era confuso, e Ricardo parecia estar solidificando a imagem de um verdadeiro vilão. O que fizemos? Ana pensou, sua mente uma sequência de perguntas sem respostas. O que tinha começado como um simples gesto de aniversário, agora havia se transformado em um pesadelo. E no meio desse turbilhão, uma verdade devastadora surgiu do fundo da sua memória. Fernando e Clara estavam mais conectados do que Ana jamais imaginou. Tudo levava a um cenário mais profundo de traições e segredos que se estendiam muito além daquele escritório. Uma nova camada de mistérios se formava. E Ana sabia que a verdadeira batalha apenas começava. O que mais havia escondido entre as sombras? Ana ficou paralisada. O que acabara de acontecer parecia surreal. Fernando no chão, segurando o ombro ferido, a fumaça se espalhando e a sala cheia de pânico. Fernando, não! Ela gritou, correndo até ele, mas algo em sua mente a fez hesitar. Naquele instante, com os gritos ecoando e o caos se instaurando, um pensamento surgiu. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? O tiro soltou um eco que ainda reverberava nas paredes. Ricardo, seu chefe, estava ali, desesperado, mas agora parecia uma presa em sua própria armadilha. O que estava acontecendo? Ricardo, você não pode estar envolvido em algo tão sombrio. Ana se virou para ele, buscando respostas. O que você tem a ver com isso e tudo? Mas antes que ele pudesse responder, uma figura familiar surgiu em meio à fumaça. Era Clara. Não podemos confiar nele, Ana, gritou Clara, sua voz cortante no ar tenso. Eu já sabia. Ele nunca foi quem parecia ser. O que ele fez com Fernando? O olhar de Clara era de determinação, mas também de medo. Ana estava confusa. Como queriam que agisse? Era tudo muito rápido. Fernando ainda expirava de forma ofegante. A expressão de dor em seu rosto a lembrava da fragilidade do momento. Eu sabia que era arriscado. Ele começou, e a sala parecia prender a respiração. Mas eu só queria proteger você, Ana. A declaração dele deixou Ana gelada. Ele tinha um papel nessa história? Mas enquanto as emoções de Ana se acumulavam, o caos ao redor dela começava a se intensificar. O segurança, ainda na porta, estava mais ansioso. Precisamos de ajuda aqui. Alguém chame uma ambulância.
E de repente, tudo parou por um instante. Então, o inesperado aconteceu. Clara, em um surto de desespero, começou a gritar: Eu sei de tudo! Eu sei quem você realmente é, Ricardo! O silêncio. Na sala se instalou novamente, todos os olhares se concentrando nele. Você não pode sair impune! Eu sei do seu passado! O rosto de Ricardo palideceu e sua expressão se transformou em uma máscara de choque. O que você quer dizer? Ele olhou para Clara como um animal encurralado. E naquele instante, uma parte da história que ninguém conhecia começou a emergir. Você não sabe quem ela realmente é, Ana! Gritou Fernando, tentando ganhar força. Clara não é apenas uma estagiária. Ela é filha do grande magnata que controla essa empresa e foi enviada aqui para espioná-lo. Tudo isso foi um jogo e nós estávamos todos sendo manipulados. As palavras ecoaram na sala como uma explosão. Ana sentiu o nó se apertar em sua garganta. Essas revelações mudaram tudo. O que aquilo significava? Clara, uma aliada? Ou predador disfarçado? Clara, percebendo que estava exposta, tentou recuperar o controle. Isso não é verdade! Eu sou apenas uma estagiária. Estou aqui para aprender. Mas a certeza em sua voz vacilou. Ricardo respirou fundo, uma revelação florescendo em seu olhar. Você realmente achava que ia me desmascarar sem consequências? Clara, pensei que você fosse diferente. O ambiente, o segurança se aproximava lentamente da porta, ainda em estado de alerta. E enquanto tudo desmoronava, um outro grupo começou a se formar na entrada. Era a polícia! O som de botas firmes ecoou e um oficial entrou. Está tudo sob controle aqui? Ele perguntou. E a sala congelou. Ana sentiu a pressão aumentar. O que aconteceria agora? Clara, com seu passado obscuro. Fernando com seu ferimento. E o clima tenso entre eles. O jogo de poder estava apenas começando. Prepare-se para a verdade ser revelada, disse Fernando, sua voz baixa, mas cheia de significado. E enquanto o oficial se aproximava, a única certeza que Ana teve foi de que tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar. Radicalmente! A linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais confusa. E a batalha pela verdade estava prestes a estourar. A pergunta que ficou no ar era: quem sairia intacto desse inferno? Ana estava no limite. A sala estava em silêncio absoluto, enquanto cada um se perguntava o que viria a seguir. A presença policial aumentava a tensão. E o olhar furtivo de Ricardo era uma bomba relógio prestes a explodir. Fernando, ainda no chão, lutava para se manter consciente. E Clara tinha uma expressão de pânico e determinação. O que você está escondendo, Fernando? Ana insistiu, as palavras saindo quase como um sopro. Ela estava desorientada, a verdade girando sem parar em sua cabeça. Mas antes que o colega pudesse responder, um novo grupo de policiais entrou. E a atmosfera ficou insuportável. Todo mundo para o chão! Gritou um policial. E a urgência em sua voz cortou a tensão como uma faca. Ana se jogou para o lado, seu coração batendo forte, enquanto Clara e Fernando seguirem seu exemplo. Mas Ricardo, em um momento de desespero, decidiu correr. Vocês não vão me prender! Ele gritou, em uma tentativa de fuga. A cena se desenrolou em câmera lenta.
Ricardo se virou em direção à saída e um dos policiais, já posicionado, disparou. O som foi ensurdecedor. O tiro atingiu Ricardo na perna, fazendo cair no chão com um grito de dor. O sangue começou a escorrer e um cheiro metálico invadiu a sala. Não, o que você fez? Ana gritou, sua voz embargada. O que deveria ser um arresto agora se transformava em um verdadeiro massacre. Ricardo estava no chão, se contorcendo com a dor. A adrenalina tomava conta de todos. O pânico se espalhou. Fernando estava à beira do desmaio. E Clara olhou para Ana, com os olhos cheios de pânico. Eu avisei que isso ia dar errado, disse Clara, a voz trêmula. O que ela queria dizer? E então, outra reviravolta inesperada aconteceu. A porta se abriu novamente, esta vez com um estrondo, e um homem de terno entrou, com uma segurança que parecia ameaçadora. Era Manuel, o presidente da empresa, que ninguém esperava ver ali. Assim não, Ricardo, ele gritou. Seu olhar penetrante fixado no empregado ferido. Você sempre foi imprudente. Por que não me ouviu? Os olhares dos presentes se cruzaram, perplexos. A sala estava apinhada de segredos não revelados. E Ana sentiu que a peça final do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar. Me escute, Manuel. Eles estão todos envolvidos. Não sou só eu. Ricardo se esforçou para gritar, mas sua voz vinha abafada pela dor. Manuel, entretanto, parecia ter outras preocupações. Eu não posso permitir que isso aconteça. Eu não posso! Ele se virou, encarando os policiais. Isto é um erro de todos! Ana estava sem palavras. O diretor estava ali, como se tudo estivesse sob controle. Mas as coisas estavam escapando de suas mãos. Então, em um momento de clareza, Manuel se virou para Ana, seu olhar mudando. Ana, você é a única que pode salvar isso tudo. Você precisa decidir de que lado está. O tumulto era intenso. O que ele queria dizer? A atmosfera estava carregada de pânico e incerteza. Ana olhou para Fernando, que estava quase desmaiando, e para Clara, que parecia pronta para lutar. O que estava acontecendo? Ela queria respostas, mas a confusão se acumulava como uma tempestade. Manuel, você está envolvido nisso também? Ana perguntou, tentando buscar justiça. O olhar dele mudou, e a expressão se transformou em algo mais sombrio. Eu não sou quem você pensa que sou. Fomos todos manipulados, e você está prestes a descobrir por quê. Ana sentiu uma onda de choque. Ela não estava apenas em um jogo de poder, mas em um cenário que ameaçava sua vida. O que ele estava escondendo? E se o presidente estivesse no centro de tudo? A verdade que ela pensava estar se revelando se tornava cada vez mais distorcida. A sala encheu-se de gritos e sirenes, mas no meio da confusão, Ana sentiu que aquela era a chave. Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. Mas a pergunta que queimava em seu peito era: até onde ela estaria disposta a ir para descobrir? E enquanto os ecos de tiros e gritos se dissipavam, Ana sabia que a batalha havia apenas começado. Ana estava paralisada. O que acabara de acontecer parecia surreal. Fernando no chão, segurando o ombro ferido, a fumaça se espalhando e a sala cheia de pânico. Fernando, não! Ela gritou, correndo até ele. Mas algo em sua mente a fez hesitar. Ricardo estava ali, ferido e desesperado. E Manuel, o presidente, parecia cada vez mais nervoso, como quem percebe que seus segredos estão prestes a ser expostos. O clima estava pesado, e o olhar de Manuel parecia uma tempestade prestes a desabar. Ana, você precisa decidir de que lado está.
disse ele, e a sala parecia entrar em um tipo de sincronia, todos a observando como se esperassem que ela salvasse o dia. Mas como fazer isso? Do que você está falando? Ana perguntou, com nó na garganta. O silêncio a respondeu. Então Fernando, com dificuldade, começou a se levantar. Ana, tem algo que precisa saber. Algo que pode mudar tudo. As palavras dele soaram como um grito em meio ao caos. Me diga que você também está envolvido nisso, ela disse, a frustração tomando conta dela. Mas antes que pudesse continuar, um barulho alto cortou o ar. Um trovão. Mas não era. Era o braço de Clara se movendo. E ela estava prestes a fazer algo drástico. Mas você não sabe. Eu sou a filha de Manuel. As palavras de Clara explodiram como uma bomba. O silêncio foi absoluto. Todos a olharam boquiabertos. E Ana ficou em choque. O que isso significava? Seria verdade? Cala a boca, Clara! Gritou Manuel, suas feições distorcidas em raiva. Você sempre escondeu isso de mim. Eu vim aqui para te descobrir. E agora está tudo isso acontecendo. A jovem estagiária soltou. E Ana sentiu um frio na barriga. Clara não era apenas uma estagiária. Ela estava no centro da trama. O que mais Manuel estava escondendo? Eu não sou quem você pensa que sou, Clara continuou, os olhos cheios de lágrimas. Eu também sou uma vítima disso tudo. O pai estava escondendo tudo, manipulando as pessoas como marionetes. O ambiente virou um pandemônio. Fernando gritou e Ana, confusa, procurou um caminho. A revelação de Clara mudava tudo. Você está mentindo! Rebateu Ricardo tentando se levantar. Mas a dor era visível em seu rosto. Você trabalha para ele, não para mim. As palavras dele saíram como um grito de desespero e a sala parecia emitir eletricidade. Não se trata mais de vocês, e sim de quantas vidas ele destruiu. Clara insistiu, e a tensão na sala aumentou tanto que parecia palpável. Como uma sombra prestes a engolir tudo, Ana começou a ficar tonta. Mas a quem posso confiar? Pensou. Então, em um momento que parecia a eternidade, os policiais entraram na sala. Afastem-se, todos no chão! Gritaram, e as armas estavam apontadas. O cenário se transformou novamente em um caos puro. A confusão aconteceu rapidamente. Gritos misturados com ordens sendo dadas, enquanto Ana se afundava nas consequências do que estava se revelando. E foi nesse momento, enquanto a adrenalina pulsava nas veias, que Ana viu um brilho em meio à confusão. Uma pequena arma caindo do bolso de Ricardo. Ele tentou pegar, mas a ação foi rápida demais. O que estava acontecendo ali? Ana sentiu o coração disparar. Ricardo! O que você está fazendo? Ela gritou. Instintivamente, ela correu em direção a ele. Mas tudo estava acontecendo tão rápido. Ele parecia prestar atenção em algo além dela. Um olhar de desespero, mas também de pânico. Ana, não! Fique longe! E então, um tiro foi disparado dentro do escritório. O mundo congelou. A bala atingiu o teto e o assobio da projétil ecoou como um grito ensurdecedor. O que estava acontecendo? O que mais ia se revelar? O olhar de Clara, a expressão de Ricardo e então Fernando caindo novamente. O clima se tornava insustentável e no meio desse emaranhado, o que Ana sempre quis saber estava tomando forma diante dela. A pergunta se revelou e o choque a alcançou. Quem era realmente seu chefe? E onde estava a linha entre aliados e traidores? Ana sentiu seu coração disparar quando o tiro ecoou pela sala.
O calor do momento a envolveu, e enquanto todos gritavam e corriam para se proteger, ela ficou paralisada, sem saber para onde ir. A figura de Ricardo, caindo ao chão com dor, misturava-se ao caos. Os policiais gritavam ordens, e o burburinho da multidão parecia um pesadelo sem fim. A verdade pulsava no ar, carregada de insegurança e dread. Não! O que vocês fizeram? Ana se virou para Clara, que assistia à cena com os olhos arregalados. A revelação dela sobre ser filha de Manuel ainda martelava na mente. Manuel, o presidente da empresa, que estava ali, irrompendo com a acusação, agora fechado em uma balança de poder e culpa. Clara, o que está acontecendo? Ana perguntou, a voz embargada, buscando desesperadamente por uma explicação. Eu não sei, tudo está fora de controle! Clara balbuciou. A coragem parecia se dissipar. O olhar de Fernando, caído no chão, mostrava a dor de quem já sabia que as coisas não voltariam a ser como antes. Eu só queria que soubesses a verdade. Nesse momento, os policiais cercaram Ricardo, que ainda gemia no chão, tentando arrastar-se, tentando escapar da situação que o dominava. Ele é o responsável! Ele tem que pagar! Fernando gritou, mas Ana sentiu que ele também era uma parte do quebra-cabeça. Uma peça que havia se encaixado de forma errônea. O que deveria ser um ato de justiça, agora parecia uma execução. Manuel olhou para o policial, meio que em desespero. Por favor, vamos parar com isso antes que tudo se torne um completo desastre. Ricardo não precisa ser ferido. Sua voz era uma mistura de autoridade e terror, enquanto tentava controlar a situação que escapava de suas mãos. Ana decidiu que não poderia ficar ali parada. A tensão era sufocante e o tempo estava correndo. Manuel, explique o que está acontecendo. Não posso mais viver nessa incerteza. Ela se aproximou dele, enfrentando o olhar do presidente que sempre fora uma figura de poder. Se eu te contar a verdade, você não vai querer saber de mim nunca mais, ele disse, quase em um sussurro. Mas Ana estava mais do que disposta a ouvir. Esse mundo é mais traiçoeiro do que você imagina. Tudo o que você pensou ser, real pode ser uma farsa. Enquanto a realidade se distorcia em torno dela, Ana agarrou a chave USB em sua mão. O objeto que havia caído de Ricardo agora parecia um símbolo de tudo o que estava errado. Se vocês não falarem a verdade, eu vou expor tudo isso para a polícia, ela desafiou. O clima na sala mudou. O olhar de Clara estava fixo nela, num misto de admiração e terror. Ana, você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa? O que você acha que vai acontecer com todos nós? Até que a verdade venha à tona, eu vou lutar para que ninguém mais sofra, Ana respondeu, com um brilho feroz em seus olhos. E naquele momento, pareceu que o futuro estava em suas mãos. As sirenes começaram a ecoar mais alto, e a iluminação da sala ficou ainda mais intensa. Ana sentiu que estava no limiar de algo monumental. O olhar de Fernando, ainda no chão, passava um sentimento dilacerante de súplica. Não, não deixe que isso acabe assim! Ana hesitou por um instante, mas a visão de Ricardo, de sua máscara de poder derretendo sob o peso da culpa, reforçou sua determinação. Era hora de escolher. A sala estava um caos, mas a resposta que ela precisava parecia flutuar no ar. Eu vou defender os inocentes. É hora de parar com isso.
Ana exclamou, erguendo a chave USB. E enquanto todos a observavam, o que vinha a seguir permanecia um mistério. O futuro estava repleto de incertezas. Mas o que ela sabia era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre o final e tudo o que você achou dessa aventura. Vamos juntos nessa! Sua participação faz toda a diferença.